Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bom? Oi, Patrick, tudo bem? Tudo bem, Ramiro? Oi, Ramiro, Tudo. Oi, Katia, tudo bem? tudo. Então vamos lá, né? Bom dia, Vitor. O Vitor tá sem som. Bom dia. Bom dia. Escolheu bem a roupa ou tá de pijama? Não, botei a Mas pelo menos o camisetinha. estilo dela tá. Isso. Só o Ramirito que tá trabalhando, olha só. Olha, A gente tem que trabalhar um pouquinho. Aproveite enquanto o seu país permite. Acho que o país não tem importância o coronavírus. Eles não les importa. Não, mas está muito ruim. Está difícil. Complicado. Acho que aqui tá bem complicado. Tá todo mundo receoso ainda do que vai acontecer. exatamente. Oi, Nara. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Só tá entrando aí. Só a Mari e a Natália não quiseram mostrar a carinha delas. Ainda deve estar de pijama. Agora sim. Agora falta só a A Mari. Mari é mais praiana, né, Patrick? Então ela tem que estar com um look mais praiano, assim. Você tá na praia, Mari? Biquíni. Não, eu tô na casa dos meus pais aqui em Sorocaba. Tá difícil aqui. Ô, vida ruim, hein? Nossa. Que vida ruim. Não tava dando. Eu que a gente tava quase se matando. Tava precisando pro bem do relacionamento. Você deixou ele lá e foi pra aí? Não, aqui a casa é grande, dá pra ter os dois na mesma casa. Falta alguém para. Acho que estamos todos. Só a Nath que ainda não apareceu aí no vídeo. Pronto. E agora? Agora sim. Tudo bem, Nath? Tudo bom? E vocês, como vão? Tudo jóia. Aliás, tá faltando o Luiz, né? O Luiz Fernando. Vou mandar uma mensagem aqui para ele para saber dele. Pessoal, alguém vai abrir uma segunda sala para a gente continuar o papo, se estourar o tempo? Olha, ultimamente eles têm durado mais do que os 40 minutos. Eles não têm bloqueado, mas eles colocam esse aviso sempre. Tá. Bom, vamos começar de qualquer forma. E a gente consegue aproveitar um pouquinho mais. A ideia aqui da gente foi fazer uma reunião multidisciplinar, então a gente vê que a gente tem nutricionista, que a gente tem esterileuta, que a gente tem fisioterapeuta, que a gente tem médico de dor, que a gente tem cirurgião do aparelho digestivo e temos alguns ginecos aqui, justamente para a gente poder ver alguns pontos que foram vistos no artigo do New England. Eu fiz uma apresentação que eu apresentei ontem na reunião do Círio. Vamos mostrar rapidinho essa apresentação só para ajudar na discussão aqui sobre a ponto A, tá? E prometo não me alongar nessa apresentação e aí a gente faz o bate-papo mais direcionado. Pode ser? Excelente. Bom, então foi um artigo que foi publicado agora no New England na semana passada, no dia 26. A primeira vez que eu recebi o artigo foi pela Catiane. A Catiane mandou para a gente no grupo lá de Orlando e aí todo mundo acho que começou a disseminar esse artigo.
é um artigo de revisão. Uma coisa que é importante falar que dentre os autores só temos um médico, né? Então a gente tem autores muito da parte básica mesmo, então vocês vão ver que o artigo acabou se prendendo muito nisso, né? Eles começam fazendo a definição de endometriose, nada diferente do que a gente já está habituado, então eu não vou me alongar muito nessa parte. Achei muito bonito o que eles fizeram aqui desse histórico natural da doença, né? Mostrando possíveis pontos em que a pessoa poderia estar sujeita a fatores de risco, né? Desde da vida fetal até a vida adulta, exemplificando alguns pontos de fatores de risco, como a exposição de etilbestrol, a menarca precoce, ciclos menstruais curtos e com fluxo aumentado, enfim. A única coisa que me chamou a atenção aqui foi que eles colocaram um índice de massa corpórea baixo, que é o que a gente comumente observa no Brasil, nas brasileiras, mas eu lembro de uma revisão que o Ceccaroni fez e que um dos fatores de risco era justamente o peso elevado, né, o índice de massa corpórea alto, justamente pela conversão periférica da gordura, né, em estrona. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção logo de início. Eles falam um pouquinho, então, sobre o custo, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante deles falarem, deles colocarem que a endometriose tem um custo anual semelhante a outras doenças, como a diabetes, como a doença de Crohn e a artrite reumatoide. São doenças muito, muito mais difundidas do que a endometriose. Se a gente for na periferia, todo mundo sabe que é diabetes, mas ainda muito poucos conhecem a endometriose. Mesmo o pessoal que convive nos nossos meios, né? Se a gente vê os não médicos, os não da saúde, muitos poucos conhecem. A gente sabe entre custos diretos e indiretos, esse trabalho de 2008 do Agarwal falava algo em torno de 70 bilhões anualmente, então é algo bastante relevante para a gente ter em mente. Hoje imagina-se que seria algo em torno de 200 bilhões, isso só nos Estados Unidos. Então, assim, sempre quando a gente leva em consideração não só a saúde física, né, mas também a mental, a qualidade de vida, a produtividade daquela mulher, seja ainda na vida produtiva de trabalho mesmo, seja na parte de que a mulher já está nos estudos, não consegue avançar nos estudos. A gente tem muito poucas políticas públicas ainda sobre o tema, né? Então, dada a relevância sobre isso, existem poucas políticas públicas e eles se propuseram no trabalho a discutir a patofisiologia, a patogênese e muito pouco de diagnóstico e tratamento. Isso é uma coisa que eu acho que foi muito, muito escasso e me surpreendeu muito por ser um artigo que está no New England. Não sei, eu posso até ser rude no que eu vou dizer, mas eu acho que não era um artigo que merecia estar no New England. Bom, eles começam pela epidemiologia, né? Eles falam em torno de 10 a 15% das mulheres no período reprodutivo, então acho que isso é uma coisa que ficou super legal e essa foi uma campanha aqui que bombou, viralizou no Instagram, né? Das mulheres fazendo uma plaquinha One in 10. Eu tenho até algumas pacientes minhas que fizeram isso também. Então, achei que foi uma coisa que ficou muito, muito legal. Então, ajuda na conscientização. E a gente imagina que hoje a gente tenha quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro comprometidas pela doença. A gente sabe que é difícil da gente fazer essa epidemiologia de forma correta, porque o diagnóstico ainda é feito por meio do histopatológico, então isso acaba nos prejudicando de ter um diagnóstico correto mesmo, a gente saber exatamente quantas mulheres são acometidas no mundo inteiro. E, né, conforme até eu tinha feito a live com o João outro dia, e uma das coisas que eles colocam aqui, como eles pegaram muitos artigos, eles, por exemplo, mulheres inférteis, eles colocaram de 5% a 50%, né? Então ficou um range muito grande, e isso eu acho que ficou meio estranho. Tá? Então, eu acho que eles deveriam ter selecionado um pouco melhor esses artigos, porque a gente sabe que é muito mais próximo dos 50% do que dos 5%. Né? Então, eu acho que a única coisa que eles, nessa parte, por exemplo, que foi bem real, é essa parte em relação à crônica e adolescência, que realmente é bastante prevalente. Acho que a casuística que eles colocaram é bastante fidedigna mesmo. Bom, eles exemplificaram então um pouco da sintomatologia, né? Então acho que todo mundo está cansado de saber aqui dos 6Ds da endometriose, que eu acho um método mnemônico bastante
fácil e que a gente acaba abrangendo os principais sintomas da doença. Esse quadro então mostra também a importância a diferença das lesões, né? Então desde uma lesão superficial até uma doença profunda, até comprometimento ovariano com aquele cisto de chocolate. Exemplifica dizendo que as lesões podem ser... Vou só parar um pouquinho que acho que o Luiz está tentando entrar aqui. É só um pouquinho. Eita. Só um instantezinho. Pronto. Pronto, o Luiz conseguiu entrar. Eu volto para a apresentação. Só voltar para anterior que... Eita. Gente, que coisa estranha. Então, eles falam sobre as lesões também extrapélvicas. Acho que foi bem, assim, eles descreveram muito bem essa parte, ficou bonito. Acho que uma das coisas mais legais dos artigos do New England são o quanto eles gastam com os esquemas, né? Os esquemas são muito bonitos, são bastante complexos e didáticos, né? Então, eles falam também das condições coexistentes, né? Como doenças de fibromialgia, como dor com sensibilização central, outras doenças gastroenterológicas, como síndrome do intestino irritável, doença como cistite intersticial, depressão. Então, toda uma complexidade que mostra realmente o que é a portadora de endometriose e como a gente deve tratar essa portadora de endometriose, né? Algumas fotos bonitas de doença, mas achei que eles colocaram basicamente doença superficial aqui, colocou pouco, não é só o B aqui de profunda, dava para, né, se ele tivesse pedido para qualquer um de nós, a gente conseguia ter feito esse quadrinho aqui mais bonitinho. E eles falam, acho que isso aqui foi uma coisa importante, que o estadiamento da ISRM não reflete a clínica e que não é o mais adequado, no entanto é o que a gente tem, né? Já foi tentado fazer alguns outros estadiamentos, mas por questões políticas, por cada uma das sociedades querer trazer para si, ou mesmo alguns grupos individuais tentarem fazer, acabou não emplacando nenhum outro estadiamento, e infelizmente é o que a gente tem até hoje, e é o que tem se utilizado. Não existe uma evidência de progressão da doença, então são poucas as séries de cirurgias repetitivas, né? Conforme eu falei ontem, pelo menos aqui no Brasil, eu só conheço uma pessoa que fala abertamente que faz second look, e então é difícil da gente conseguir falar efetivamente quantos por cento teria progressão, regressão ou estático, mas eu acho que quando você faz uma cirurgia bem feita, você consegue acompanhar muito bem pela clínica, por exames de imagem. E é uma doença bastante complexa que mostra uma interação de diversos processos, né? E não temos uma teoria que contemple tudo. Uma coisa que é importante é que 85% das mulheres possuem uma menstruação retrógrada, mas só 10% tem endometriose. Então, essa teoria realmente é falha se a gente avaliar ela isoladamente. Então, talvez ela, associada a alterações endócrinas ou imunológicas, a gente consiga explicar alguma coisa. Mas eu acho que ela não é a única, né? Talvez a gente tenha diversas teorias para diversos tipos de lesões, né? Então, talvez lesões que sejam na pelve, uma menstruação retrógrada associada a algumas outras alterações poderia explicar, eventualmente até sim, mas na endometriose extrapélvica com certeza não, né? Então, a gente tem que pensar em outros tipos de teorias e talvez a alteração genética seja a teoria que explique mais globalmente a mulher com endometriose. Esse esquema ficou muito bonito, essa figura ficou muito bonita mesmo, mostrando então todas as alterações inflamatórias / imunológicas que acontecem na endometriose. Então a gente sabe que o endométrio tópico ele já tem bastante alteração. Nosso grupo mesmo no HC já fez alguns trabalhos acerca disso. Quando eu fiz a minha tese, a gente fez avaliação de endométrio tópico, de endométrio ectópico, de fluido peritoneal, de sangue periférico. Então a gente sabe que existem alterações, né, que são encontradas em várias porções, então o difícil é conseguir a gente achar um biomarcador que contemple tudo e que a gente consiga ter uma sensibilidade e especificidade alta a partir disso.
E aí, a partir daqui, é a parte fraca do trabalho, que realmente é bem fraca mesmo, no meu ponto de vista. Então, assim, eles não levaram em consideração nenhum dos trabalhos nacionais de diagnóstico por imagem e não é querer puxar sardinha para o Brasil, mas são os melhores trabalhos de diagnóstico por imagem do mundo e são trabalhos muito bem desenhados, com uma alta sensibilidade e especificidade. Então, a gente sabe que a gente tem especialistas tanto em ressonância quanto em ultrassonografia com preparo intestinal, com uma boa acurácia. Então, eles nem mencionaram esses trabalhos aqui, então acho que isso ficou muito, muito falho, infelizmente. Eles simplesmente falaram que os exames de imagem são falhos, são muito operador dependente, que os sintomas não são específicos e que ainda se demora muito tempo para fazer o diagnóstico. Concordo que se demore muito tempo, né? Eu acho que até os 7 anos que é o trabalho de Arruda que foi feito aqui é uma visão otimista em relação ao Brasil. Eu acho que é muito pior do que isso, porque isso foi feito em grandes centros como USP, Unicamp e Unesp. Então, se a gente pegar centros, aliás, uma UBS, né, ou periferia de São Paulo mesmo, ou de outros estados, a gente vai ver que é muito pior do que esses 7 anos, mas a gente sabe que é uma luta mundial isso. Então, mesmo nos Estados Unidos e Europa também tem um delay, né, um atraso muito grande no diagnóstico dessas mulheres com endometriose. Eu só coloquei aqui um pouquinho o fluxograma de condutas do departamento lá do HC. Então, a gente acaba utilizando ultrassonografia com preparo como padrão ouro para a gente. E na dúvida, a gente acaba utilizando a ressonância. A ecocolono está nesse fluxograma, mas a gente não usa mais. Então, a gente realmente não utiliza basicamente a sonografia e a ressonância. E quando eles falam de tratamento aqui no trabalho, eles simplesmente pegaram e falaram um pouquinho sobre os anticoncepcionais e os progestágenos como primeira linha, e eles colocaram como segunda linha os agonistas de NRH. E apesar de eles terem colocado o Elagolix como segunda linha, eles tentam mostrar que o Elagolix poderia ter um efeito mais individualizado do que o agonista. Assim, eu não sou um cara entusiasta do Elagolix, não acho que vai fazer grande diferença um antagonista de NRH com um agonista, os efeitos colaterais vão ser muito semelhantes. E outra coisa é que é algo temporário, você não vai poder usar isso de maneira crônica para aquela mulher, né? Então, eu acho que a gente ainda está em busca de um tratamento adequado para essa mulher do ponto de vista clínico. Eles falam um pouquinho sobre inibidores de aromatase com off-label. A gente tem uma experiência muito, muito pequena. No HC a gente usou, pelo menos que eu me lembro, uma única vez, quando eu tinha entrado na endometriose, em 2008. Eles falam muito pouco sobre os analgésicos, eles só falaram sobre o paracetamol, eles não falaram sobre o dipirona, porque os Estados Unidos não usa mesmo. E acho que eles não falaram sobre os opiáceos, porque eles têm um problema muito grande de dependência de opioides, né? Então, acho por isso que eles acabam não citando muito. Uma coisa que eu gostei, apesar de ter sido muito, muito breve, foi sobre o tratamento multidisciplinar, que, então, quando a gente fala em tratamento clínico, a gente tem que falar sobre um tratamento multidisciplinar para essa mulher, né? A gente tem que envolver a fisioterapia, a gente tem que envolver a nutrição, a gente tem que envolver o psicólogo para tratar possíveis depressões dessa mulher, a gente tem que envolver o médico de dor muitas vezes para nos ajudar no tratamento de dores crônicas, né? Então, acho que isso foi um recado que eles colocaram, apesar de breve, foi um recado que eles colocaram que eu achei que foi importante ter sido citado. E eu coloquei aqui mais uma vez o nosso fluxograma sobre tratamento de endometriose, né? Que, então, porque eles não falaram, eles não aprofundaram em questões cirúrgicas, acho que ficou falho isso. Então, a gente tem que falar que existem, que quando a gente fala tratamento clínico, mais uma vez, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente vai envolver todos os profissionais que eu falei, a gente vai envolver o fertileuta também para nos ajudar em qual o melhor momento para a gente poder abordar essa mulher desse ponto de vista, avaliando função ovariana, avaliando congelamento ovário. Mas a gente tem que lembrar de indicações absolutas de cirurgia, como endometriomas volumosos, apêndice delgado, intestino grosso com mais de 60% da circunferência comprometida e ureter. Então, quando eles falam sobre tratamento cirúrgico, eles basicamente falaram que
Tem uma alta taxa de esterectomia que é feita no tratamento de endometriose, então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é completamente equivocada, que é uma doença que os bons resultados dependem da expertise da equipe cirúrgica, sem dúvida alguma. Então, você não tem que fazer a cirurgia com alguém que não seja especialista, você não tem que trazer isso como um problema da cirurgia, né? Então, a gente tem que pensar em tratar cada vez, em capacitar mais cirurgiões para que eles façam a cirurgia de maneira adequada e não fazer com qualquer um e aí se vê isso como um problema, né? Então, um cirurgião que resseca as lesões por completo tem um bom resultado, muito melhor do que eles colocaram aqui, com uma taxa de recidiva alta que eles colocaram aqui. E eles se prenderam muito em falar sobre os efeitos colaterais de uma possível cirurgia e não falaram dos efeitos benéficos de uma cirurgia bem feita. Então, acho que isso ficou muito, muito falho, né? Então, e algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que novos tratamentos estão sendo desenvolvidos, novos tratamentos clínicos não hormonais também estão sendo desenvolvidos. Algo que já tem sido utilizado bastante para dor pélvica crônica são o uso dos canabinoides, né, que é uma coisa que está começando a tornar realidade aqui no Brasil, está começando a chegar aqui. Então, acho que ainda falta a gente mesmo ser treinado com isso, né, a gente estudar um pouco mais sobre isso para a gente poder ver melhores indicações, mas eu acho que tem um futuro bem interessante nessa área para a gente aqui. E eles terminam o trabalho dizendo que, eu acho que isso eu concordo, que a gente precisa ter um diagnóstico não invasivo, né, mais fácil de ser realizado e barato, porque se a gente pensar em ressonância, ele é um exame caro, a ultrassonografia com preparo intestinal é um exame bastante operador dependente, e levando em consideração os custos dessa doença anuais, a gente precisa fazer campanhas de conscientização para, né, levar conhecimento para todo mundo, não só público médico, como público não médico, como público leigo, né, propriamente dito, para a gente lembrar dessa doença cada vez mais e poder pensar sobre isso e fazer um debate maior na população em geral. Bom, como prometido, a apresentação foi curta. Então, vamos... É verdade. Não, Patrick, acho que você resumiu bem, né, o artigo. Também tem as mesmas críticas em relação, quando você vai ver quem são as pessoas, né, a maioria elas declaram os conflitos de interesse, então são pessoas que estão associadas a várias indústrias farmacêuticas que estão desenvolvendo esses tratamentos que estão sendo desenvolvidos. Então, existe esse viés de seleção do que falar, né? E aí, por isso, o tratamento, os outros tratamentos cirúrgicos, o tratamento multidisciplinar, acabaram que ficaram um pouco de escanteio na hora da escrita do artigo. E por isso o artigo eu acho incompleto. Mas ele é muito interessante no quesito de fator de risco, fisiopatologia, que esclarece um pouco mais e tenta unificar melhor do que alguns artigos anteriores, né? Então, a crítica que eu faço é exatamente a sua, assim. Pouco falou do diagnóstico, pouco falou do tratamento, e a gente sabe que são dois quesitos importantíssimos na condução da endometriose, né? Quem mais? Quem quer falar? Vamos deixar aberto aí para todo mundo fazer seus comentários. Acho que a gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer os não ginecos primeiros ou os ginecos primeiro? O que vocês acham? Acho que os ginecos primeiro. Os ginecos primeiro? Tá bom. Eu já falei demais. Ramiro, fala aí. Eu vou falar portunhol porque a gente está ainda tomando aula. Se você Ramiro, se você preferir falar inglês, fica à vontade. Okay, then I think I will speak a little bit of English. As I told Patrick before, I sent this article the same to EndoWatt, that's like this big endometriosis society for publicity and for education and awareness. And I got a feedback about Patricia, that is one of the founders, and we have the same thoughts as Patrick. We thought that this article was
really like in a really high impact level of a magazine like New England of Journal of Medicine. And the article doesn't change or doesn't improve any of the previous knowledge that we already saw before in 10 years. So they should focus more about talking in surgery and talking about diagnosis and improving the diagnosis methods like transvaginal ultrasound. Like in my country, we people, even doctors and specialty doctors in endometriosis, they doesn't know about this kind of mappaments that you do in Brazil or in Italy, like Mario Malsoni, that it has almost 100% sensitivity with over 90% of specificity in transvaginal ultrasound. So as I told Patrick and as I told Patricio from EndoWatt, probably these articles are a little bit more influenced by the pharmaceutical industry that has a background before. So it's a shame for us with this kind of magazine that is New England Journal of Medicine, and this article that has this name that is just endometriosis, for not try to improve knowledge for people. It's more like we say like publicity for the treatment, hormonal treatment. So it talk a little bit of everything, but at the same time nothing, and put a little bit more emphasis in the pharmaceutical treatment. So I think that it deserves to be published, yes, but not in a high level, high impact magazine as this one. Concordo plenamente. João, seus comentários. Vamos lá. Primeiro quero apresentar a Helena, que está aqui embaixo. Ela trabalha comigo e com a Mega, ginecologista. Ô, João, tá bem baixo o seu som, João. Espera aí que a gente... Agora tá sem som nenhum, João. Tá bom. Peraí que eu vou... Vai alguém falando enquanto eu resolvo isso. Tá bom, então a Mari, fala aí. Bom, eu achei... Tá bom o som? Tá ótimo. Tá. Uma coisa que ele não descreveu, que é super importante na avaliação das pacientes, é o exame físico. Ele acabou não descrevendo o exame físico e a importância dele para a gente avaliar as pacientes. Uma coisa que eu reparei também, porque tem uma aula que eu faço para os alunos, é que eu coloco a parte de obesidade como um fator de risco, e ele colocou exatamente o inverso aí. E a taxa de esterectomia de 18%, se eu não me engano, principalmente em pacientes entre 30 e 34 anos, ele citou, mas ele não colocou nada negativo a favor disso. Então, não pareceu uma oposição do artigo em relação a esse fator, que eu acho que é super complicado você colocar um artigo desse numa revista com tanto impacto e colocar uma informação dessa sem ter uma posição importante em relação a esse assunto. De resto, acho que foi um geral da doença, com ênfase principalmente na fisiopatologia, mas faltou muito do diagnóstico, o que a gente mais faz aqui, o que a gente mais tenta focar, né, da importância de você preparar bem e ter um bom diagnóstico, tanto para avaliar a necessidade de uma cirurgia, como para você se preparar do ponto de vista multidisciplinar para fazer uma cirurgia com coloprocto ou com uro, se você tiver algumas lesões específicas. E do tratamento, faltou falar pelo menos quais os tipos de tratamento que a gente tem e de SCOD, falar um pouco também de como que a gente faz esse tratamento do ponto de vista cirúrgico, pensando que é uma revisão geral sobre o assunto. Perfeito. João, resolveu aí, João? Oi, tava no split mic e já mudei para o outro. Está melhor o som agora? Agora tá bom. Então tá bom, vamos lá. Mas primeiro quero apresentar a Helena, que trabalha comigo e com a Mero, que está aí no cantinho. Ela também vai falar, não vamos dar mole para ela não. O que eu achei do artigo? Primeiro a gente tem que lembrar que não é um artigo para ginecologistas, é um artigo para público geral e, sem dúvida nenhuma, tem um viés da indústria farmacêutica. Eu acho que mais que isso. Dos três autores, só um é ginecologista, e eles trabalham muito tentando um diagnóstico molecular para endometriose. Tanto que a gente pega uma base tanto molecular quanto genética, ele fala muito de genética, que a gente acaba passando reto no artigo. Queria saber se alguém tem a justificativa de por que ele coloca nervos displásicos como um fator de risco para endometriose. Não. Segunda coisa,
de etilbestrol. Alguém ainda usa isso no mundo? Tudo quanto é artigo gosta de falar de etilbestrol, mas é uma coisa que a gente não usa mais. Nossa. Vocês já estão rindo, porque eu já comecei a dar cacete, né? Outra coisa. Essa é a intenção. Então tá bom, então vamos lá. Outra coisa, a gente já tinha conversado isso na live, também acho. Ele selecionou artigos muito bons, sem dúvida nenhuma, mas com um range gigantesco, colocando a estatística. E isso quando não vamos chamar de leigo, mas um médico, um clínico geral, um reumatologista, pneumo, começa a ler, ele passa uma ideia errada da endometriose, certo? Com relação ao custo, realmente ele usou um dado antigo. Agora, é um dado que, se a gente espreme esse dado e tenta compreender, em 2008, você gastar $4.000 por paciente com endometriose, quer dizer que você tem muito mais endometriose leve do que endometriose pesada. Certo? E outra coisa é que o artigo também não dá essa noção muito clara de quantos por cento você tem de endometriose rodando por aí. Ele fala muito mais que você tem uma quantidade de endometriose que ninguém diagnostica e a gente não sabe quanto é que é. Né? E a gente sabe que a gente tem muito mais endometriose leve. Que mais aqui? A questão do septo condilux. Realmente a gente só conhece uma pessoa que abertamente fala que faz e fala mais algumas coisas um pouco questionáveis, mas eu acho que todo mundo tem vontade de fazer um second look 2 anos depois para saber o que acontece, e a gente não faz. E outra coisa, realmente, a carga genética, que ele tenta bater muito isso no artigo, por etc. Ele vai em Locke, ele vai em gene, ele tenta trazer uma questão molecular e foge completamente da cirurgia ou de um tratamento de fertilidade específico, alguma coisa dessas. Perfeito, perfeito. Só para falar de second look, não foi proposital, mas teve uma paciente minha que a gente fez, acho que eu e o Vitor, a gente operou em 17 ou 18, e ela tinha um mioma pequeno intramural de 2 centímetros que a gente acabou optando por não abordar naquela ocasião, só que o mioma cresceu absurdamente, em 1 ano foi para 8 centímetros, e a gente acabou reabordando ela. E a gente tinha feito, não lembro se foi um circular ou uma segmentar que a gente tinha feito na primeira cirurgia, e a gente reabordou ela depois de 1 ano para tirar esse mioma. Eu acabei chamando ele porque ele tinha entrado comigo na primeira, e cara, olha, felizmente estava bonito lá dentro, viu? Foi literalmente só mexer no mioma, então foi o único second look que a gente tem, assim, não proposital, mas foi legal. Vamos deixar os esterileutas falarem um pouquinho? Começa com a Helena, primeiras damas, depois o Luiz. Não, a Helena é gineco. Põe ela para falar que ela é gineco. Não. Deixa eu ficar quieta hoje, João. Não, fala aí, todo mundo vai dar pitaco. Não, por favor, depois eu dou, prometo. Tá bom, então vamos lá, Luiz, fala aí. Liga o som, Luiz. Oi, tudo bem? Estamos ouvindo, pode falar, Lu. Então, tá jóia. Não, eu participei também hoje, então primeiro, bom dia a todos aí. Essa semana eu participei lá a gente tem uma discussão da clínica, que eu sou um dos que a gente trabalha com reprodução, e a gente discutiu esse artigo também. Eu acho que o principal ponto, eu que não tenho ido mais em congressos de endometriose ou me aprofundando, acabo focando um pouco mais na parte de reprodução, é que, vendo esse artigo, parece que nada evoluiu nos últimos 10 anos, né? Mesmo as medicações que a gente estudava 10 anos atrás, uma coisa ou outra, né? Aquele antagonista de NRH, que seria uma coisa nova, mas que aqui no Brasil ainda não é uma prática clínica para a gente. Então, muito pouca coisa diferente e sei lá, né? Informações absurdas como esterectomia, como tratamento, coisa que realmente é o que vocês falaram, não, parece que não foi escrito por especialistas em endometriose. Bom, eu acho que é isso, assim, é um artigo que ele tem um impacto muito grande por ser na New England, mas de relevância para a gente, de mudança de conduta, para mim, pelo menos, não agregou nada, né? Acho que essa é a impressão de todos. Eu queria ouvir um pouco até
os não ginecos, porque eu acho que isso é uma coisa que evoluiu muito nos últimos 10 anos. O próprio tratamento que aborda nervos é uma coisa que há 10, 15 anos não se fazia, hoje em dia se faz. E eu esperava um pouco mais desse artigo nesse sentido. Eu acho que é isso que eu tenho para, se acrescentei alguma coisa, mas para comentar, tá bom? Vitor, fala você um pouquinho então, e aí depois as meninas aqui. Oi, bom dia, gente. Patrick, obrigado aí pela organização aí. Acho que isso põe um pouco de atividade na nossa quarentena aí. Eu acho que minha opinião não vai diferir muito das outras. Eu fui ler com interesse, porque eu já tinha, o Patrick mostrou, já tinha recebido em outros grupos aí, e aí eu só acabei parando para ler ontem o artigo, New England, tudo, e na parte que eu não entendo nada, fisiopatologia, tratamento medicamentoso, eu fui me animando. Mas diagnóstico realmente é muito diferente, assim, o que ele fala, a gente fica aquém do desejado, em que pese que eu entendo, que ele fala que realmente eu acho que mesmo aqui no Brasil, lesões superficiais, a gente tem a mesma dificuldade de diagnosticar, seja por ultrassom, seja por ressonância. E que nem o João Paulo falou, acaba sendo a grande maioria dos casos. Então, nisso eu entendo o viés dele de querer tentar procurar algo que detecte antes da gente ter lesões mais grosseiras, fibrose, etc. e tal. Mas eu fui num crescendo e a hora que chegou no tratamento, que é o que eu cirúrgico, que é o que eu entendo um pouco, a decepção total. A hora que ele fala que o tratamento cirúrgico melhora a dor de algumas mulheres, mas nem todas, eu achei meio estranho. Eu sou péssimo com números, mas a minha experiência melhora na maioria das pacientes, né? Essa é a minha experiência pessoal. E a hora que eu fui ver a bibliografia que ele usava para embasar isso, é só um guideline da Ashley. Então, eu acho que realmente faltou um pouco mesmo de tratamento cirúrgico. Ô, Vitor, desculpa, na reunião que a gente teve agora quinta-feira, o Leandro Accardo participou, né? Acho que a maior parte das pessoas conhecem aí, um radiologista que diagnostica, né, focado principalmente em pelve e endometriose. E uma das coisas que ele ressaltou é que os métodos de imagem evoluíram isso nos últimos 10 anos. Fazer uma ressonância há 10 anos atrás ou um ultrassom há 10 anos atrás é diferente de fazer hoje. Então, lesões já de 1, 2 milímetros, eles conseguem identificar. É lógico que entra naquele quesito examinador dependente, máquina dependente, mas mesmo a endometriose superficial, que antes a gente sempre tinha o discurso de que a gente não conseguia diagnosticar e que às vezes a gente sabia que poderia ser, sei lá, eventualmente uma justificativa de se fazer uma laparoscopia mais pela clínica, porque o exame não identificaria. Hoje já não é tão realidade. Ele falou que mais de 90% das vezes, mesmo uma superficial de 2 milímetros, a gente consegue diagnosticar. Então, a vivência que acho que todos nós temos aqui com endometriose é muito mais rica do que o artigo, né? Até complementando o que você falou aí. Mas desculpa, falei muito. Não, mas indo em concordância com o que você está falando, quando a gente pegar, por exemplo, aquele artigo do Maurício de 2007 que comparou ultrassom com ressonância, ele não é a realidade hoje, né? Talvez a ressonância evoluiu bastante, o ultrassom evoluiu bastante. E talvez os dois sejam muito mais próximos, inclusive, hoje do que eram naquela época, né? Então, eu acho que os protocolos mudaram e tal, então acho que a gente tem uma sensibilidade e especificidade muito, muito altas no diagnóstico, mesmo para doenças pequenas como 2 milímetros, né? Então, eu acho perfeito. Sem dúvida. O que eu acho é que se como é uma revista de peso, o ideal era que realmente tivessem mais especialistas na área, né? Sim. Helena, e aí, assim, Helena? Trazer um de cada, né? Um cirurgião, enfim, um infertileuda, e aí isso ia contribuir mais, né? Com um artigo desse peso. A Nara está se coçando para falar. Fala aí, Nara. Isso, O que me chamou a atenção quando ele coloca a parte da fisiopatologia é a presença da estimulação nervosa glutamatérgica, né?
para a sinalização de dor. E aí eu lembrei muito da questão bioquímica que acontece essa estimulação também nos quadros de depressão. E os fatores da nutrição que impactam nessa estimulação glutamatérgica coincidem com o que a gente usa normalmente para o tratamento da endometriose. Porque os canais de glutamato, eles têm estimulação tanto num fator mais inflamatório, né? Então, quando você tem um ambiente mais inflamatório, é uma mulher que teria uma estimulação glutamatérgica nervosa maior. Então, é indicado o uso de ômega 3, por exemplo, que tem esse efeito anti-inflamatório e tem comprovação em melhora de fechamento dos canais de glutamato, né, na depressão. E eu fiquei me perguntando se não poderia ser uma possibilidade, né, de um tratamento estratégico para a melhora da dor dessas mulheres. Esse perfil que a gente utiliza, né, na nutrição, no caso, para a depressão, se não iria refletir realmente na dor da endometriose, já que eles já isolaram que tem esta estimulação glutamatérgica, né? Eu acho que poderia ser aí uma incógnita de algo a ser investigado no futuro, com essa possibilidade de melhora. E até, Nara, já falando sobre a parte, né, que você entrou na parte de nutrição, algo que me chama bastante atenção é que o próprio artigo mostra que existe uma parte imunológica e pró-inflamatória importante. E quando a gente fala, por exemplo, da obesidade, a gente sabe que existe uma questão inflamatória envolvida. E outras questões que, até quando a gente fala sobre genética, eu achei que eles falaram, e onde eu fico decepcionada um pouco no artigo, uma revista de tanta relevância, é na questão da epigenética. Né? Então, eu vejo que parece que tem realmente, de fato, interesse na genética, mas pouco se fala sobre a epigenética. Né? Então, o que fazer para modificar, né, está sobre essa genética, com o caso da epigenética. E é onde, de fato, não só na questão da endometriose, mas aqui é o foco, justamente pensando muito nessa questão intestinal. Então, Nara, até não sei se você chegou a fazer o curso também do Murilo Pereira sobre modulação intestinal, e onde a gente vê realmente essa parte de modulação inflamatória através de um ajuste, talvez, de uma hipermeabilidade intestinal, de uma desbiose, né, de um leaky gut. Eu acho que a gente já tem dados suficientes para talvez entrar nessa questão, mas eu percebo realmente que muitos artigos, eles acabam, assim, ignorando completamente essas questões. Não sei se você concorda com isso. Isso, com certeza. E se a gente pegar essa questão da inflamação e relacionar também com esse perfil da depressão, a relação, porque se tem um ambiente mais pró-inflamatório, a gente tem essa dificuldade de ativação da serotonina. Então, mesmo que tenha o complexo B adequado, mesmo que tenha o consumo do triptofano, lá na cadeia da ativação da serotonina, a gente vai ter essa cadeia desviada para a via do ácido quinolínico, né? Por conta do ambiente inflamatório, que também é colocado como negativo para a sinalização neuroendócrina, né? Então, quando a gente pega a neurobioquímica, a gente entende que tem muita relação com a inflamação e que eu até fiquei me perguntando se essa não é a chave da questão da depressão na endometriose, né? Ter como base esse perfil inflamatório, esse perfil intestinal ruim, né? Meio que alimentando essa depressão nessa mulher, uma vez que é uma inflamação que não cessa. E com relação a essa questão genética, foi até uma dúvida que eu fiquei para perguntar a vocês, porque ele fala de uns perfis fenótipos, né? Se isso em algum momento está estabelecido como um diagnóstico, essa estratificação das mulheres com esse perfil fenótipo, se isso é utilizado no diagnóstico mesmo. Não. Na verdade, eu desconheço. É só estudos, né? Não tem nada certificado já. Isso daí não é critério diagnóstico ainda, não. E até puxando algo que a Nara estava falando sobre essa questão glutamatérgica, hoje a gente já tem quase como um consenso na área de nutrição, é assim, a mulher com endometriose, a gente de fato evita, por exemplo, o consumo de carne vermelha. E a gente sabe que o consumo de carne vermelha está associado com o aumento do glutamato, né? E você percebe que você melhorando de fato a alimentação, você melhora duas questões bem importantes quando a gente fala de mulheres com endometriose, que é fadiga e questões depressivas. Né? Então, eu acho que
de fato, assim, a questão do artigo, ele é muito aliás, é um artigo muito bonito, né? A gente vê as figuras, assim, eu acho até interessante para mostrar para os pacientes em consulta, né? Eu gosto bastante de ter essa questão visual, inclusive, mas essa parte mesmo, inclusive, grande parte dos artigos que eu leio que tem maior relevância, assim, no assunto, existe, assim, uma questão muito deficitária nessa parte, de fato, da nutrição, porque, assim, hoje, que a gente está conversando, né, com nutris e não nutris aqui no grupo, inclusive me sinto muito honrada de estar participando aqui com vocês hoje, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma questão muito simplista da nutrição. Então, assim, eu tenho endometriose, eu tenho que comer o quê? Eu tenho endometriose, eu tenho que deixar de comer o quê? E a gente esquece muito de falar sobre esse estilo de vida, né, sobre o lifestyle da paciente, onde a gente tem realmente uma melhora geral. E aí a gente entra nessa questão tanto da fadiga, até mesmo da dor, porque a gente sabe dessa questão de todo o processo inflamatório. E o que chama muita atenção, até a questão que a Mari falou, sobre essa questão de obesidade. Assim, eu não consegui entender, até peço, de repente, para vocês, se vocês conseguiram achar esse link, o porquê a questão da obesidade é colocado diferente do que a gente costuma entender sobre obesidade e um risco maior de desenvolvimento de endometriose. Vocês acharam, assim, o link, o porquê isso foi... Não, na verdade foi uma dúvida nossa também, eles colocarem um baixo peso como um fator de risco. A gente sempre considerou a obesidade como um fator de risco. Depois eu vou olhar a referência e aí a gente vê melhor, discute melhor isso. A gente olha a referência que eles usaram. Outra coisa... Vamos deixar, só para continuar, pode ser? Deixar a Alessia falar um pouquinho também. Tá tão quietinha aí, não falou nada de dor pra gente. A gente começa a falar, não para, né? Olá, bom dia. Acho que a maioria aqui não me conhece. Eu sou a Alexandra, sou especialista no tratamento da dor e agradeço muito o convite aqui de estar dividindo esse conhecimento com vocês. Achei muito interessante o posicionamento aí das nutricionistas a respeito, porque isso é algo que influencia na dor. Mas, falando mais especificamente sobre o que eu achei dessa revisão, realmente eu fiquei bastante decepcionada, né? Porque a gente esperava mais, porque tem um impacto grande, né? Por onde ela foi publicado. Mas o que eu fiquei bem preocupada foi que ele me pareceu bem simplista na hora que ele falou das dores que se mantiveram depois do tratamento da endometriose. Ele coloca como se as dores que não tivessem melhorado após o tratamento da endometriose fossem dores por sensibilização central ou periférica. O que eu vejo é o seguinte: o paciente que demora aí em torno de 7, até como o Patrick falou, mais anos para diagnosticar a endometriose e vem com todo esse período de dor, ela vai chegar assim com uma dor também por sensibilização central e periférica. Mas não adianta a gente, nesse momento, focar o nosso tratamento nisso. A gente tem que abordar, mas o primeiro passo é, claro, tratar a endometriose. Depois de tratar a endometriose, se a dor permanecer, antes da gente pensar que a dor vem de sensibilização periférica e central, como a causa maior da dor, central da dor nesse segundo momento, a gente tem que investigar outras causas de dor que estão muito presentes nessas pacientes. Compressão nervosa, uma dor visceral residual, dor miofacial. Então, qual que é o meu receio? É acontecer agora, nesse momento, né, o que aconteceu há muitos anos com a dor, com pacientes com dor generalizada. E que a gente teve um problema muito grande, que pacientes com dores generalizadas, elas foram diagnosticadas como pacientes com fibromialgia. E aí a fibromialgia foi super diagnosticada, pacientes tomando medicações sem ter melhora, porque não tinham um diagnóstico correto, e isso acontecia com as pacientes de endometriose. Depois de tratar a endometriose, a gente classifica elas todas como uma dor por sensibilização central periférica, sem fazer um diagnóstico correto da origem da dor. Aí a gente vai sofrer o que a gente sofreu um tempão atrás aí com essas pacientes com dores generalizadas, em que elas foram mal diagnosticadas como fibromialgia. Então, a gente precisa realmente se atentar ao exame físico. A sensibilização periférica e sensibilização central, elas não dão alteração de sensibilidade, não dão alteração de força, né, em casos de algum tipo de endometriose que acabam comprimindo o plexo ou nervos motores.
A gente pode ter, sim, a lodínia, que é aquele sinal que a paciente tem dor mesmo em estímulos não dolorosos, hiperalgesia, que são sinais de dor neuropática, mas lesão de nervo, alteração de sensibilidade, formigamento, alteração de força, isso não é causado por sensibilização periférica nem central. Perfeito. Acho ótimo. Aproveitando o gancho aí das dores, eu vou deixar a Marília falar um pouquinho também, que vai para a área dela. A Marília é fisioterapeuta pélvica, então trabalha conosco e tem uma experiência bem grande também no assunto. Bom dia, gente. Que honra estar aqui. Então, a crítica que eu tenho a fazer, que eu fiquei revoltada, era quando ele falou assim que as dores residuais do tratamento hormonal tem o tratamento cirúrgico para ser indicado. Eu olhei assim, quê? Então, e na avaliação dessa dor, justamente o que a Alexa disse, da avaliação miofacial. Então, uma paciente de 7 anos com dor, ela toda hora, ela não está mais com a postura adequada, ela está adaptando todo o dia a dia, a forma de andar, a forma de dormir, de sentar, e gera uma sobrecarga muscular. Então, se a gente, quando trava a coluna, a gente já passa a andar de uma forma diferente, imagina 7 anos com aquela dor. Então, isso me revoltou um pouco, e que aí logo em seguida ele falava que o tratamento cirúrgico pode não resolver a dor das mulheres, né, para muitas. Então, eu vejo muitas pacientes que eu recebo de vocês para o tratamento da dor e que a cirurgia ainda não é uma indicação e que elas têm uma grande melhora quando a queixa é miofacial. Então, dizer que a fisioterapia vai curar todo mundo, não vou ter essa prepotência, mas a avaliação ela é tão importante para a gente identificar se a causa da dor é miofacial. Se é miofacial, a fisioterapia vai ajudar fazendo uma liberação miofacial, ajudando ela a ativar muito mais o sistema nervoso parasimpático, porque o simpático dela está ativado e está sempre naquela contração muscular basal de luta ou fuga. Então, ensinar essa mulher a toda a mudança de qualidade de vida, de estilo de vida, postura, para que ela diminua essa dor. Perfeito. Helena, quer falar alguma coisa, Helena? Ainda está tímida? Marília, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Com relação a vaginismo. Tá. Quanto é exagero falar, mas que proporção, qual é o seu feeling da questão do vaginismo, quando exatamente a dor pélvica crônica acaba trazendo um vaginismo, e qual é a sua experiência, qual é a solução disso, em quanto tempo você acha que você consegue? Porque a gente sabe que é um tratamento relativamente rápido e tem uma melhora, porque tem muita paciente que opera, continua com dor, você vai tocar a paciente, ela já tem um vaginismo 6 meses, 1 ano depois da cirurgia. Tem pacientes, inclusive, que operam com outros especialistas, depois vem na gente e mantém-se esse vaginismo. Tá, muito vem pelo aprendizado do estímulo. Então, ela começou a ter a lesão de endometriose, a dor ou a dismenorreia, para ela ter a relação causa-dor. Então, eu nunca vou relaxada para a relação, eu vou estar sempre com aquele espasmo. E aí, cada vez que ela vai ter a relação, reforça o aprendizado, que a relação sexual causa dor, então eu preciso me contrair para me proteger. E isso é completamente um comportamento muscular, que gera um espasmo e tem um trabalho psicológico muito grande de tirar o medo dessa dor. Mas quanto tempo demora é muito difícil de responder, porque depende de paciente para paciente, mas em torno de 3 a 6 meses, porque a gente precisa melhorar a fibra muscular. Eu gosto muito de usar o biofeedback para eletromiográfico, para ela conscientizar do relaxamento, usar o dilatador vaginal e ensinar ela a massagem perineal, técnicas de relaxamento. Então, o vaginismo ele vem como uma consequência do aprendizado da dor, que a relação sexual causou dor e que tem como voltar, tem como desaprender, descondicionar esse comportamento. Você estimula o uso de vibrador, de masturbação, essas coisas? Não? Não no início, não é o foco inicial. Primeiro eu preciso tirar o medo dela da pelve. Então muitas têm o vaginismo ou têm uma dispareunia ferrada, mas consegue ter penetração. Então até que o caminho é mostrar para ela que na avaliação ela tem dor muscular? Tem, mas a gente vai tirar. Então a liberação miofacial é a gente achar o ponto gatilho, o espasmo e inibir aquele ponto de dor. Isso vai melhorar a função muscular. Então, a cada vez que ela está indo na fisioterapia, ela fala, mas agora não está doendo tanto como a sessão passada. E ela vai tirando o medo. Aí, nisso, eu vou utilizando o
o dilatador, que são várias próteses penianas de vários tamanhos. Uhum. E aí ela vai falar assim, pô, esse pequeno eu não tenho mais medo, vamos tentar o maior? E aí ela vai ficando encorajada a relação sexual. Mas a gente usa várias terapias sexuais para interação do casal, para tirar a visão de sexo como penetração, e sim para explorar o corpo inteiro. Então ela passa a não ter mais medo do parceiro, não ter mais medo da intimidade. Sim. Você chega a usar aquele método de vela de 7 dias para ela esculpir o pênis que ela acha que entra e ela vai mudando para a conscientização, não? Não. É algo que a gente usava muito lá no Instituto de Ginecologia da FRJ, na parte de sexualidade. O paciente chega com vaginismo, você manda ela trazer uma vela de 7 dias e ela esculpir o pênis que ela acha que vai penetrá-la sem dor. Uhum. Você pega essa vela, você guarda. Daqui a 4, 5, 6 meses de tratamento, você entrega outra vela e manda ela esculpir. E aí você mostra a diferença. Legal, eu nunca nem tinha visto. Até para ela poder sacar, poxa, realmente o tratamento está funcionando, eu estou relaxando, a coisa está evoluindo bem. Entendi. Não, a gente mais trabalha o dilatador e a percepção da paciente. Eu, até quando eu dou aulas, as minhas alunas perguntam, você usa questionário? Eu falei, eu não uso, porque a paciente, por si só, já percebe a melhora da qualidade de vida. É verdade. Gente, mais algum comentário em relação ao artigo propriamente dito? Só para a gente também não tomar o sábado, amanhã de sábado de todo mundo aí. O João ainda tem que arrumar a cama aí atrás, que ele não arrumou. Não, esse não é o meu quarto, esse é o pior de tudo. Esse daqui é o quarto que a gente transformou em escritório aqui para poder trabalhar e sobreviver. Bom, eu acho que foi bastante produtivo aqui com todo mundo, as diversas opiniões de todos aqui em relação ao estudo. Acho que todo mundo, quando vê um artigo falando de endometriose no New England, esperava algo mais. Eu não sei se é muito pretensioso, mas eu acho que poderia ser feito até uma carta ao editor. Concordo. Eu não sei se vocês topariam isso, porque talvez fosse uma briga até política a gente fazer algo do tipo, mas eu não sei se não valeria. O pessoal de Oxford, brigar com eles... Não, mas eu acho que valeria, assim, para eles abrirem a mente que grandes temas precisam ter várias mãos, né? Então, discutir maior na informação. Exatamente. Acho que vale a pena. Então, eu acho que é algo que a gente pode pensar em elaborar. O que vocês acham? Vocês topam? Topam. Entrarmos todos nós aqui, como essa carta ao editor? Não, quem assina é o Ramiro. Só quem assina é o Ramiro que está mais perto. Mas eu acho que a gente pode falar com o Patrício dentro do WhatsApp e com Nancy para fazer essa carta, porque tem muitas pessoas aí dentro. O que você acha? Pode ser. A gente pode fazer com eles e a gente encaminha. Eu também sou a favor. Não, vai até como carta de resposta, comentário. Exato, mas é essa a intenção. Não é assim. A gente não vai ser também desmerecer todo o trabalho, não é? Não, claro, não vai ser blunt, mas pontuar que ficaram algumas lacunas. Exato. Isso, eu acho que posicionar mais o que faltou do que criticar, né, as coisas que foram colocadas. Exato. Sim. Porque senão eles não vão nem olhar e a gente vai comprar uma briga desnecessária. Eu acho que é mais pontuar exatamente algo que ficou faltando lá, porque eu acho que os estudos brasileiros, né? Então, antes de terminar, todo mundo olha para cá. Eu vou tirar uma fotinho da tela para ficar que bonitinho. Todo mundo dá um tchauzinho assim, todo mundo tchauzinho. Pronto. E aí depois, daqui a pouco, eu posto no Instagram e marco todo mundo. Tá bom? Eu coloquei para gravar aqui, é a primeira vez que eu gravo, então eu não sei aonde que vai salvar, mas aí, assim que acabar aqui, eu tiver o vídeo, eu descobrir aonde que tá isso daqui, eu compartilho também, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Patrick. Muito bom, pessoal. Eu que agradeço por todos os comentários e acho que a gente pode aproveitar esse momento de quarentena e selecionar alguns outros vídeos e também colocar para discussão. Acho que é saudável para a gente. É saudável. Luiz, vai brincar Perfeito, Patricão. Os pimpolhos aí. Vou, tá na hora. Tá bom. Falou, gente. Um abraço. Bom dia. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.